Fala, Bangers! Fala, nação roqueira, beleza? Aqui é Evandro Neves e mais um Informe Radar. Nesse Informe Radar trarei uma entrevista bem básica e bem interessante com o Sansão Blues Rock. É isso aí. E a primeira pergunta é: fala pra nós sobre a história das suas origens. Beleza, então vamos lá. Sobre minhas origens, né? Sou um cara nascido no Rio de Janeiro, criado a partir dos meus 10 aninhos ali na região da Lapa, que é uma região muito pujante de cultura, de muita informação bacana. Ali eu fiz parte do meu primeiro grau, né? E conheci muitos lugares badalados por ali, porque afinal de contas a Lapa é pujante, né? É a região boêmia do Rio. Então nunca estive fora desse meio, né? Ali, você vê, eu era menor de idade e mesmo assim eu já ia em todos aqueles botecos da Lapa. Ia no Circo Voador, dali a gente ia pra Turma da Linha, no Largo do Machado. Aí já fizemos amigos também na Tijuca. Da Tijuca a gente subia pra usina, da usina a gente subia pro Alto da Boa Vista, né? E com essa mesma galera também a gente ia pro lado de Arpoador, Copa, né? Rio de Janeiro é tudo de bom nessa parada. E tem muito pico, né? Muito local bacana pra show. Né? Então as minhas origens eram essas, né? Eu ia muito, por exemplo, no Jazz Mania, assistia a Nalfa. Também ia no Alto da Boa Vista assistir a Nalfa. O nome do lugar era Existe um Lugar. Pra você ver, né? E ia em tudo que é show de todas as bandas oitentistas no Circo Voador. Era muito bacana essa fase, né? E a gente tinha o Clube dos Engenheiros do Havaí. Então a gente, em Copacabana, era o nosso QG, na casa do nosso amigo Egon. De lá a gente ia pra tudo que é lugar, tudo que é show. Inclusive todos os mega shows que tiveram no Rio. No finalzinho da década de 80, a gente ia em galera para esses shows. Então assim, as minhas origens são essas, né? Literatura, poesia, história, arquitetura antiga. Por quê? Porque a Lapa respira tudo isso. Lapa, Cinelândia, Castelo, região ali da Glória, Largo do Machado, Laranjeira. Tudo isso aí fez parte da minha adolescência. Massa, Sansão. E conta aí, como foi a sua mudança para o Rio de Janeiro? Eu fiquei no Rio até 1990. 91 eu me mudei para o Paraná. 92 eu vim para Maringá. Nesse período de 91 eu estava fazendo cursinho ainda para fazer faculdade, né? Então foi um período em que eu praticamente só estudava e tinha o tempo livre para outras coisas, não estava trabalhando. E era divertido porque primeiro eu vim morar em Moarama. Um mês depois meu pai já precisou se mudar para Iporã, que é uma cidade vizinha, como quem vai daqui para o Paraguai, né? E lá em Iporã conheci uns loucos assim muito divertidos, todos músicos, né? Estudavam com a minha irmã. E aí, como a gente era de Iporã, a gente fez uma brincadeira com o nome Ratos de Iporã. Foi muito engraçado. Botava o bonezinho para trás, fazia o papel do João Gordo. Os caras moíam no instrumental lá, quebrava tudo, era muito legal. Então essa foi uma fase, né? Passou. Então isso foi em 91. 92 eu vim para Maringá. Eu fazia o curso de engenharia civil aqui na Universidade Estadual de Maringá. Mas eu também me sentia um pouco... sentia falta, né? Ainda não tinha internet aqui. Sentia muita falta do que eu deixei para trás no Rio. Essa vida cultural, essa vida... o contato com artistas, essa vida de boêmia. Lá tinha também o samba, não só o rock and roll, né? E aqui eu não encontrei nada disso na época. Então eu comecei a procurar a galera do movimento cultural daqui da universidade, né? E assim eu fui aos poucos me encontrando com a galera, né? Que produz arte, que gosta da área de cultura e principalmente da área rock, né? Que é a área que eu trabalho, que eu componho, né? Então minha vida aqui no Paraná tem sido muito legal nesse sentido. A cena local aqui, desde que eu cheguei, ela existe. Ela não é expandida como eu gostaria que fosse, né? Mas praticamente no meio motociclista que eu fui encontrar um pouco de expansão aqui a nível regional, né? Para poder o meu nome correr, né? A região toda, os motociclistas me conhecem. E não só como motociclista, mas também como músico, compositor e bandas rock and roll que eu já cantei e toquei. Então é isso, minha vida aqui no Paraná desde 91 tem sido essa.
e tudo muda, muda até de lugar, enquanto o mundo muda. Se a música toca e toca meio mundo, o mundo inteiro ouvirá e virá a se tocar. Sansão, uma coisa que é bem interessante, né, que eu sempre pergunto pra galera aí que compõe, que tá aí fazendo trabalho autoral, né, explica pra gente aí como é o processo que você usa para fazer a composição de suas músicas, né, as composições, né, de suas músicas, e fala também das influências do processo também criativo. Eu componho de tudo, tá? Componho não só rock, não só blues, mas eu também componho samba. Já compus alguma coisa sertaneja também com meu pai, algumas músicas, né? Já fizemos até produção de clipe sertanejo aqui na região, né? Porque eu tenho parceira e parceiro, né, nessa coisa, né? A Edna Zafalon é uma delas, né? É a principal, digamos, para esse tipo de produção aqui. Então a gente se enveredou a fazer antes da época da pandemia, né? Infelizmente muita coisa mudou de lá para cá e ficou de lado. Mas enfim, eu componho de tudo, componho música instrumental também. Mas pro meu trabalho como compositor, cantor, aí eu tenho que ver quais são os potenciais e os limites, né, da minha voz, do meu instrumental. Então assim, pro meu trabalho de compositor-cantor, eu lido mais com o blues e o rock, porque acho que me cabe melhor, né? E a galera gosta, né? Então é nessa linha que eu tenho trabalhado, graças a Deus, né? Já tem um nome aí, né? 30 anos trabalhando com isso para esses lados aqui. O trabalho de composição, ele é, né, agradável para mim, né? Eu não tenho conseguido me dedicar muito mais a isso porque a vida objetiva nos cobra outras coisas também, né? Mas, por exemplo, aqui é não deixa de ser um estúdio aqui, né? Onde eu estou, um escritório-estúdio, né? Então, se eu tivesse mais tempo para sentar aqui e ficar produzindo somente, ia sair muita coisa legal que certamente nos streamings aí ia agradar muita gente. Mas enfim, essa é a minha vida, essa é a maneira como eu tenho vivido como compositor aqui no Paraná. E ainda bem que existe internet para poder fazer a nossa música fluir e ganhar outros espaços, né, e não só os daqui da região. Falando agora sobre a questão das letras, né, das composições. Então, eu venho de uma pegada oitentista de rock. E o nosso rock nacional, anos 80, ele tinha muito de crítica, né? Porque a gente veio de uma geração ainda reprimida pela ditadura e pelas censuras, né? E, enfim, no mundo, né, tudo que acontece, né? Perestroika deu uma abertura. O significado de perestroika, inclusive, é isso, né? Aberturinha, né? Essa abertura econômica lá fez cair a União Soviética, fez cair o Muro de Berlim, que fez cair os governos da Guerra Fria, todos militares, e com isso fez também acabar aqui a censura que havia, né? Mas só que foi legal, porque daí de 84, 85 pra frente a gente gritou todo aquele foda-se que tá aqui, né, falado na goela. Era também o que o público queria ouvir, então portanto isso também tornava uma coisa muito interessante assim para se vender, né? Você saber que o público quer ouvir exatamente o que os artistas querem exprimir, né? Então isso aí é essa nossa geração, anos 80, né? E depois, no fim dos anos 80, a coisa começou a mudar, né? Saturou aquilo ali, começou a ter outra pegada. Pode ver que anos 90 as músicas já falam de outras coisas, já são até outros estilos em voga, né? Mas enfim, o meu estilo acabou sendo delimitado como compositor, igual eu já falei na resposta anterior, entre blues e rock, porque blues puro seria um respeito maior que eu teria que ter com a parte instrumental e também as sequências harmônicas, né, das músicas, e também me deixaria muito tolhido àquele formato, que é uma tradição, não poderia sair daquilo, né, e eu queria fazer outras coisas também, chegando até o nível hard, né? Então por isso que eu adotei esse nome, né, artístico, blues rocker, né, justamente para poder ampliar mais, não ficar só no blues, ao mesmo tempo que delimita para não abrir para qualquer coisa, né? Então, com relação às letras, eu procuro traduzir
o que eu sinto, né? E eu prefiro trabalhar com o que eu sinto, por isso que eu, apesar de ser trabalho desde sempre, é como se fosse semi-profissional, ao mesmo tempo que eu também vim do amadorismo. Tá, por que eu tô falando disso? Porque eu preferi não ser, até então, exatamente um profissional da música, porque senão talvez eu tivesse que, por questões mercadológicas, me adequar ao que o mercado pede, as gerações atuais pedem. E eu não sei se eu seria feliz fazendo isso, né? Eu preferi manter-me fazendo o que eu gosto de fazer, sendo leal a esses estilos, né? E com isso sendo feliz também, podendo exprimir o que vem de dentro, né? E é isso aí. Então a minha pegada tem essa linha mais social. Quem visita minhas redes sociais vai ver muita coisa de crítica política, crítica social também, né? A minha poesia tem muito disso. A minha escrita tem isso. As minhas publicações, melhor dizendo. As minhas publicações falam dessas coisas, né? De política e de análise de conjuntura, coisas de manipulação, até porque é uma coisa importante para a galera se ligar aí, né? Aquela coisa que era a censura e a ditadura que a gente lutava contra nos anos 80, a gente pensou que ia se livrar disso, né? A gente pensou que a gente ia ficar livre disso, mas não. Essas coisas fedorentas ainda estão por aí, esses ares, né? E a gente tem que ficar com os olhos bem abertos quando a gente sente cheiro disso. A gente tem que saber como lidar, porque, enfim, a nossa geração dos anos 80 não é uma geração assim que sai tocando barco sem ver em que águas está enfiado, né? A gente tem que avaliar muito isso aí o tempo todo, ficar com os olhos bem abertos, saber que atitudes tomar em relação a tudo isso, né? Então, opiniões políticas, todo mundo tem a sua. As minhas são calcadas nas conclusões que eu cheguei, de tudo que eu li, tem bastante material aqui para ver. Então, assim, é isso, né? Você é feito, cada um é feito daquilo que leu, daquilo que entendeu. Então, pode ser que a sua opinião seja diferente da minha. A melhor coisa é discutir, entender, em vez de brigar, né? Afinal de contas, tudo isso me leva a escrever, né? Só que as minhas músicas não são só políticas e sociais, né? Eu tenho algumas escritas pro lado romântico, mas o meu romântico também não é um romântico puro. Ele tem para um lado meio safadinho, né? Mas é porque eu vi que a pegada romântica mesmo, igual fazem grandes cantores aí internacionais também. Vamos falar um exemplo aí, Bon Jovi, né? Então, assim, aquela pegada lá, ela não é muito pra mim. Então eu vou para um outro lado, assim, que tá mais pra um sensual, né? Vamos falar assim. Então a letra tem algumas composições já feitas, né? E eu bebo muito das fontes de poetas que tem essa pegada. Então fica muito gostoso escrever dessa forma, né? Vou citar só um exemplo aqui. A cantora, né, e compositora Ângela Rorô, ela tinha isso aí e me inspira muito, né? Claro que ela na realidade dela e eu procurando fazer aqui na nossa, né? Na minha realidade. E é isso aí. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, né, vai ver essas coisas que eu estou falando. Também estou sabendo que a sua história mostra passagem em várias bandas, em vários projetos. Conta aí sobre isso aí. Bom, eu passei por várias bandas, né? Já falei aí que eu estive num cenário nacional trabalhando com música, né? Eu já viajei o Brasil aí com bandas como Rolling Stones Cover, como guitarrista, né? Também na Legião Urbana Cover, a gente trabalhou muito, viajou bastante. E outras bandas aí autorais também, né? Ritmostato, que é daqui de Maringá. Antes da Ritmostato teve a Rosa dos Ventos também, foi muito legal, né? E uns tempos atrás a gente estava com a Della Máfia, que misturava covers e autorais ao vivo, né? Mas, enfim, e a Ritmostato também fazia isso. A gente chegou até a ganhar festivais aí. Mas eu digo para vocês, o tempo foi passando, eu busquei coisas em São Paulo, busquei trabalhos lá de banda, né? Foi muito bacana, eu fiz muitos sons em São Paulo com Evandro Almeida, né? E lá a gente montou banda. E essa banda de São Paulo nos atendia muito bem. Foi muito legal aquele período do ano passado. Tudo coisa ajeitada aí pela Nanda Heavy, né? Nossa divulgadora e promoter também, né? Então, ano passado a gente trabalhou bastante em São Paulo. Depois
deu uma acalmada na agenda, eu aproveitei para vir para Maringá, porque nós estamos... Essa casa aqui tá meio assim, porque tem reforma ainda rolando. E, enfim, tô dando atenção a coisas daqui. Eu tô gravando um disco também, deve ter mais de 15 músicas para ficarem prontas ainda. A parte de gravação esse ano, talvez início do ano que vem já começa a parte de edição, e aí já começa a entregar aos poucos, né, nas redes, né. Mas enfim, sobre banda local, a gente trabalha muito com cover, né, aqui para atender a região. E eu fui convidado a participar da banda Deep and Strong com meu amigo Chicão, que é um cara do corre aí, faz bastante coisa, assim como eu. A gente está sempre se mexendo e contatando bares, contatando lugares. Motociclismo, então, o pessoal gosta da gente, está sempre chamando. E nós vamos estrear a nossa banda na nossa atual formação. Heavy, pesado, rock and roll pra caramba. No dia 19 de outubro. Esse dia vai ser um dia assim especial para mim, porque é uma Oktober, né? O nome da festa é Oktober Cobra, no meu motoclube. E eu já aproveito para chamar a galera, né, daqui para comparecer, porque eu vou comemorar o meu aniversário adiantado, dia 19 de outubro. Geralmente eu comemoro nas festas de Halloween que eu toco, né? Que eu canto. Mas desta vez eu vou adiantar um pouquinho, que é para não perder essa grande oportunidade de receber a galera numa festa do meu motoclube, né? Com essa banda que eu estou estreando. E tá indo muito legal. Assim, além dessa banda, tem uma outra que eu já posso também abrir a boca aqui e falar. Porque essa banda, Deep and Strong, ela já existe, ela tá rolando. E eu tô entrando agora porque saíram algumas pessoas, né? E a pegada é pesada, né? É forte. Mas tem uma outra forma de apresentar essa mesma banda, incluindo o repertório nacional. Rock and roll nacional, rock brasileiro. E aí, para não ficar o mesmo nome e haver confusão, né, a gente faz o quê? A gente colocou outro nome e também tá para ser estreado, né, daqui uns dias, que é a Harlequinas Old School. Quando vocês quiserem, a Harlequinas Old School, ela também vai contar com o mesmo repertório que a gente toca e música rock brasileiro, principalmente anos 80. Então é isso aí. São esses dois trabalhos covers que a gente está praticamente 2 em 1, né? É praticamente a mesma banda, só tem esse diferencial aí para atender o mercado local, porque afinal de contas é uma necessidade, né? E nem por isso vamos deixar de colocar as músicas autorais no meio, conforme a conveniência, conforme a situação. É assim que a gente está hoje. E é isso aí. Até a próxima, galera.